E aí, pessoal, tudo bem? Agora que a gente já explorou ligações covalentes, eu quero compará-las com outro tipo de ligações, que são as ligações iônicas. Vocês devem lembrar lá da química geral, que o exemplo mais comum de ligações iônicas que a gente costuma ver é a ligação do cloreto de sódio. Ok? Então eu vou desenhar aqui o nosso sódio e o nosso cloro. Se a gente olhar na tabela periódica, a gente vê que o sódio é um metal alcalino, ele tem um elétron na camada de valência, que no caso dele é a terceira camada, e o cloro é um halogênio que tem 7 elétrons na camada de valência. Ok? Porém, agora esses átomos aqui, em vez de eles compartilharem elétrons, o que vai acontecer é uma transferência de um elétron do sódio para o cloro. Então a gente gera agora duas novas espécies. O sódio, que acabou de perder um elétron, ele vai ficar então carregado positivamente. E o nosso cloro, como ele acabou de ganhar um elétron, ele está carregado negativamente. Ele vai ter os seus 7 elétrons, mais esse 1 elétron que ele ganhou do sódio. Beleza? O sódio, ao doar esse elétron, perdeu o único elétron que ele tinha na terceira camada. Agora a camada de valência dele se tornou a segunda, que já tem 8 elétrons. Então ele atingiu sua estabilidade. E o cloro, ele tinha 7 elétrons, ele acabou de ganhar um a mais, e agora ele tem 8 elétrons na camada de valência, atingiu sua estabilidade também. Ok? Mas vejam que agora, nesse caso, houve uma transferência de elétrons e não compartilhamento. E houve a formação de dois íons. Daí o nome ligações iônicas. Okay? A gente observa a formação de um íon positivo, que é um cátion, nesse caso sódio mais, e a formação de um íon negativo, que a gente chama de ânion, que nesse caso é o ânion cloreto. Okay? E o que mantém esses átomos unidos agora é puramente a atração eletrostática, que a gente observa entre essas duas espécies, esses dois íons com cargas opostas. Ok? E vejam, como isso é uma ligação iônica, vocês não podem representar essa ligação por um traço dessa maneira assim. Ok? A gente já viu que a gente usa esse traço para representar ligações covalentes, e essa não é uma ligação covalente. Então, por favor, ligações iônicas, não representem ligações iônicas como traços. Vocês podem representar simplesmente escrevendo a fórmula do composto aqui, do sal, NaCl, ou então podem representar, especialmente se estiver em solução, vocês representam isso como os dois íons separadamente, Na mais Cl menos. Beleza? Outro exemplo de sal no qual a gente observa ligações iônicas é o cloreto de magnésio. O magnésio, se a gente olhar na tabela periódica, ele é um metal alcalino terroso e ele tem 2 elétrons na camada de valência. Okay? Então ele vai se ligar ao cloro de uma maneira parecida, o cloro com seus 7 elétrons. E o que vai acontecer aqui, mais uma vez, é a transferência de um elétron do magnésio para o cloro. E agora esse cloro se estabiliza porque ele passa a ter 8 elétrons na camada de valência. Porém o magnésio ainda tem mais um elétron aqui. Ele não consegue doar mais nada para o cloro. O que vai acontecer é que nós precisamos de um segundo átomo de cloro para aceitar esse segundo elétron do magnésio. Ok? Então, dessa maneira, agora a gente cria essa ligação iônica. A gente tem um cátion Mg2+, agora, porque esse magnésio perdeu 2 elétrons, portanto ele tem uma carga 2+. E nós temos o cloreto, da maneira que a gente tinha antes, com seus 7 elétrons, mais o que ele acabou de receber do magnésio. Esse cloreto tem uma carga negativa, mas agora eu vou escrever isso aqui para dizer que a gente tem 2 cloretos para cada átomo de magnésio, ok? E esse agora é o cloreto de magnésio. Se a gente analisar uma amostra de cloreto de magnésio, a gente vai ver que para cada um átomo de magnésio a gente tem 2 átomos de cloro, ok? Então vocês podem escrever a fórmula desse sal como MgCl2. Mas como a gente sabe quando que ocorre transferência de elétrons e quando que ocorre compartilhamento de elétrons? Ou seja, como a gente sabe quando que ocorrem ligações iônicas e quando que ocorrem ligações covalentes? Bom, isso vai depender dos átomos que estão envolvidos, dos elementos que estão envolvidos nessa ligação. Especificamente, a gente precisa olhar para uma propriedade dos elementos
que é a eletronegatividade, ok? E essa propriedade nada mais é do que a tendência de um átomo de atrair elétrons. A eletronegatividade é uma das várias propriedades periódicas que nós temos, ou seja, se a gente olhar ao longo da tabela periódica, a gente começa a ver tendências de como essa propriedade varia, ok? E eu estou mostrando aqui uma tabela periódica com os valores da eletronegatividade para a maioria dos elementos, e a gente consegue ver aqui que existe uma tendência da eletronegatividade aumentar da esquerda para a direita dentro do mesmo período e de baixo para cima dentro de um mesmo grupo. Okay? Então, dessa maneira, a gente vê que o flúor é o elemento mais eletronegativo que nós temos. E os outros elementos aqui ao redor do flúor, nesse canto da tabela periódica, também têm valores de eletronegatividade mais elevados. E vejam que metais, em geral, têm eletronegatividade bem baixa. Eu separei aqui os valores para alguns dos elementos que a gente vai ver mais frequentemente nesse contexto da química orgânica. E o que vai definir se uma ligação é iônica ou covalente é a diferença da eletronegatividade entre os dois elementos. Okay? Se um dos elementos tiver uma eletronegatividade muito maior que o outro, ou seja, se um deles tem uma tendência muito maior de atrair elétrons do que o outro, vai acontecer a transferência completa. Mas se os dois elementos tiverem uma eletronegatividade parecida, a tendência vai ser então o compartilhamento. A gente pode agora voltar para os exemplos olhando para os valores da eletronegatividade. Okay? Então aqui nesse exemplo do NaCl, nós vemos que a eletronegatividade do sódio é 0,9 e a do cloro é 3,2. Isso nos dá uma diferença da eletronegatividade de 2,3. Essa diferença é bem alta e ela quer nos dizer o quê? O cloro ele tem uma tendência muito grande de atrair elétrons e o sódio não é muito bom nisso. Inclusive ele vai preferir abrir mão do elétron dele. Então o que vai acontecer é a transferência completa desse elétron do sódio para o cloro e a gente observa então a ligação iônica. Inclusive vocês podem já ver pelo jeito que eu desenhei que isso é uma ligação iônica. Bom, se a gente olhar agora para aquele nosso exemplo de ligação covalente, hidrogênio-hidrogênio, nós podemos também olhar para esses valores da eletronegatividade, que para o hidrogênio é 2,2. Como nesse caso a gente está lidando com dois átomos iguais, essa diferença, obviamente, será zero. Okay? Então, isso é uma ligação covalente, acontece o compartilhamento desses elétrons. Especialmente nesse caso, como não há diferença da eletronegatividade, os elétrons não sentem mais atração nem por um átomo nem por outro. Então eles estão igualmente compartilhados e a gente chama essa ligação de ligação covalente apolar. Okay? Vamos comparar isso agora com um outro exemplo. Se eu tiver uma ligação hidrogênio-flúor. A eletronegatividade do hidrogênio é 2,2, claro, e a eletronegatividade do flúor é 4,0. Isso nos dá uma diferença de 1,8. Essa diferença é grande, ela não é grande o suficiente para que haja transferência total do elétron, a gente tem uma ligação iônica, mas ela é relevante. Vai ocorrer um compartilhamento da mesma maneira, porém agora esse par de elétrons que está sendo compartilhado entre o hidrogênio e o flúor, eles estão sendo mais atraídos pelo flúor do que pelo átomo de hidrogênio. Então a gente tem uma ligação covalente, mas como a gente tem agora essa polarização da ligação, a gente chama essa ligação de covalente polar. E vejam que o que é importante aqui é a diferença da eletronegatividade entre os dois átomos envolvidos. O flúor é um elemento extremamente eletronegativo, mas se eu ligar dois átomos de flúor formando a molécula F2, obviamente os dois terão eletronegatividade de 4,0 e a diferença da eletronegatividade entre esses átomos vai ser zero, porque eles são o mesmo. Então a gente cai de novo nessa ligação covalente apolar. Okay? Então sempre é importante ver essa diferença. Uma coisa importante da gente observar nessas ligações covalentes polares que eu acabei de introduzir é que, vamos voltar para o nosso exemplo aqui. Nessa ligação hidrogênio-flúor, o que eu falei? Esse par de elétrons aqui da ligação covalente está sendo mais atraído pelo flúor do que pelo hidrogênio, certo? Porque o flúor tem uma maior tendência de atraí-los. Então isso quer dizer que a densidade eletrônica vai ser um pouco maior nessa região mais próxima do flúor do que na região mais próxima do hidrogênio. Então o que a gente observa nessa ligação covalente polar
é a formação de um dipolo elétrico, que eu represento por essa seta voltada para o lado onde eu tenho maior concentração de carga negativa. Como eu falei que a densidade eletrônica é um pouco maior nessa extremidade da ligação onde está o flúor, eu começo a observar então uma carga parcial negativa nessa extremidade da ligação. E do outro lado, como eu tenho uma densidade de elétrons menor, eu começo a observar uma carga parcial positiva, certo? Vejam, eu estou usando esse símbolo aqui, é a letra grega delta minúscula, ela representa a carga parcial. Comparem isso com a carga formal daquele sódio, daquele cloreto que eu falei antes, ok? Aquilo lá são cargas que são originadas de perder um elétron ou receber um elétron. Aqui eu só estou falando de variações na densidade eletrônica em regiões da molécula. Então não é uma carga formal, é somente uma carga parcial. Mas isso aqui vai ser muito importante na estrutura dos compostos, a gente vai ver nas próximas aulas. Bom, então como a gente vai saber qual tipo de ligação que a gente vai ter dependendo da diferença da eletronegatividade? Bom, a gente considera algumas faixas de valores para a gente fazer essa classificação, certo? Nós temos, então, que se a nossa diferença da eletronegatividade for maior que 2, a gente vai ter uma ligação iônica na qual ocorre transferência total do elétron e formação de íons. Se a gente tiver uma diferença de eletronegatividade muito pequena, menor que 0,5, nós temos então ligações covalentes apolares, onde a gente tem o compartilhamento igual dos elétrons. Teoricamente, somente quando nós temos a diferença igual a zero, esse compartilhamento é igual. Se a gente tiver diferenças muito pequenas de eletronegatividade, teoricamente existe sim um momento de dipolo elétrico associado a essa ligação. Mas para valores muito pequenos, digamos menores que 0,5, esses dipolos não são relevantes, a gente não observa mudanças na estrutura da molécula. Por isso a gente considera que quando a diferença é zero ou ela é muito baixa, a gente tem uma ligação covalente apolar. E é claro que a gente tem, num valor intermediário, numa diferença entre 0,5 e 2,0, a gente tem as ligações covalentes polares, onde ocorre o compartilhamento desigual. Esses valores que eu coloquei aqui limitando, 0,5 e 2,0, não são valores fixos, isso pode mudar de acordo com a literatura que vocês consultarem, é só para a gente ter uma ideia dessas faixas, ok? Inclusive, não é útil pensar nisso como classes separadas de ligações. O que a gente observa na prática, e o que eu quero que vocês entendam, é que a gente tem um gradiente entre dois extremos. A gente tem um extremo no qual as ligações são 100% iônicas, com transferência total de elétrons. Em outro extremo, a gente tem ligações 100% covalentes apolares, onde ocorre o compartilhamento igual dos elétrons. E no meio desses dois extremos, nós temos todo um gradiente, onde nós podemos ter, então, variados níveis de caráter iônico e caráter covalente para essas ligações. Bom, eu não vou fazer questão que vocês decorem todos os valores da eletronegatividade, mas ao longo desse curso eu vou querer que vocês sejam capazes de identificar ligações polares e apolares, ok? Então eu vou passar aqui por algumas ligações comuns que a gente observa em química orgânica, ok? Começando aqui por uma ligação carbono-carbono. Eu coloquei aqui outras ligações, mas o que nos interessa aqui é essa ligação carbono-carbono. Ok? Se a gente olhar naqueles valores, a gente vê que a eletronegatividade do carbono é 2,6. Essa diferença, obviamente, é zero, porque são átomos do mesmo elemento, e, portanto, essa é uma ligação covalente apolar. Outro tipo de ligação muito comum em química orgânica é a ligação CH. Se a gente olhar os valores, nós temos 2,6 para o carbono e 2,2 para o hidrogênio. Isso nos dá uma diferença de 0,4. Isso aqui se encaixa naqueles valores muito pequenos que eu falei anteriormente. Em teoria, existe um momento de dipolo aqui, mas ele é muito pequeno para que a gente observe efeitos na polaridade da molécula. Então a gente considera que essa ligação CH é covalente apolar. E nós temos também outras ligações com oxigênio e nitrogênio que são bem comuns em química orgânica. Nós temos aqui então os valores 2,6 para o carbono, 3,4 para os oxigênios, 2,2 para o hidrogênio
e 3,0 para o nitrogênio. E essas diferenças agora de eletronegatividade na ligação CO é 0,8, na ligação OH é 1,2 e na ligação NH é 0,8, ok? Esses valores aqui, eles já passam daquele limite que a gente considera apolar. Então são diferenças relevantes agora e a gente observa sim momentos de dipolo elétrico ao longo dessas ligações. Então essas três ligações aqui a gente classifica como covalente polares. E a gente pode aqui também desenhar setas mostrando a direção desse dipolo, ok? Então apontando para o elemento mais eletronegativo, onde a gente observa uma maior densidade eletrônica ao longo da ligação. Então, no sentido do oxigênio, aqui também no sentido do oxigênio e aqui no sentido do nitrogênio. Então, apesar de a gente não precisar decorar esses valores, eu quero que você se acostume com essas ligações aqui e saibam quais são polares e quais são apolares, porque a gente vai encontrar elas muito ao longo do nosso curso.